restaurando o amor filial. Na Bíblia, a gente encontra esta ideia muito latente, muito clara, que os filhos são vistos como dons de Deus. Mas os filhos podem trazer tanto alegria como tristeza, não é verdade? Aqui nem todos são pais, mas todos somos filhos. Todos saímos de uma barriga, de um ventre, fomos gerados. Todos temos pai e mãe. Temos uma origem. E os filhos na Bíblia são bênção. Vocês conhecem bem esse texto de Provérbios 10, verso 1, que diz: um filho sábio alegra seu pai, mas um filho insensato é a tristeza da mãe. Só para você pensar nesse início de conversa, que tipo de filho você foi? Você deu alegria ou deu tristeza? Você que já é adulto, que agora tem uma família, você é filho. Eu queria que você lembrasse agora da sua infância, da sua adolescência, se você ouvia seu pai, como é que era você, ou como é você como filho. Um filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da mãe. Não é assim? Olha só. Congelou? Vamos lá. Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são herança de quem? Herança do Senhor. E o fruto do seu ventre, o galardão. Queridos, o que é uma herança? Em termos humanos, a gente às vezes vem de uma família, quem sabe, rica, e a gente fica pensando igual o filho pródigo na herança, né? Ai, quando meu pai morrer, eu vou herdar isso, aquilo outro. Ou eu fiquei pensando nessa ideia da Bíblia, comparando o filho ou os filhos como herança que a gente recebe de Deus. Deus é o nosso Pai. Será que Deus deixaria-nos uma herança ruim? A herança de Deus tem que ser uma coisa boa. E os filhos são bênção. E eu fico pensando nisso. Os filhos devem ser amados, honrados, respeitados como pessoas. São importantes no reino de Deus e não devem ser prejudicados. Como nós temos tratado e cuidado dos nossos filhos? Sabe, irmãos, a gente tem um hino muito bonito no inário, baseado num texto da Bíblia que o Jader Santos fez. Você lembra? Mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, eu não me esqueci de ti, não é isso? Hoje a gente está vivendo num tempo que as mães estão esquecendo dos seus filhos, não estão? A gente vê cada história de mãe maltratando o filho, que é uma coisa muito triste. Eu não sei se vocês acompanharam aqui, teve uma repercussão muito grande no Brasil, alguns anos atrás, não muitos anos atrás, dos Nardones lá que jogaram a filha do 6º andar. Foi um choque. Mães que estão esquecendo dos seus filhos. E a Bíblia diz que os filhos têm que ser amados, guardados, cuidados, porque são herança do Senhor. O Salmo 103, verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Interessante. Essa linguagem de Deus olhando para nós como filhos dele. E nós somos filhos dele. Como Deus se compadece dos seus filhos. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor também se compadece de nós. Sabe, eu queria agora falar de um outro aspecto nessa questão de ter filhos, de ser filhos. Existe essa expressão que diz que os extremos são sempre perigosos, e a gente sempre procura, pela graça de Deus, viver no equilíbrio. E é difícil ser equilibrado, né? Ser extremista de um lado ou do outro é sempre mais fácil pelo caminho do extremismo. E às vezes a gente percebe que em algumas situações a gente vive
como um pêndulo de um relógio, ora no extremo, ora no outro. E nessa questão de ter filhos, eu fico pensando que existem dois extremos. E eu estou falando especificamente em termos assim de quantidade de filhos, planejamento familiar. O que Deus fala a respeito disso? Eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Olha só esse texto que eu achei e quero compartilhar com vocês nos escritos de Ellen White, a profetisa do Senhor, no livro chamado Conselho sobre Saúde, página 75. Eu acho que talvez vocês não tenham entrado em contato com este verso, mas ela fala aqui sobre planejamento familiar. Quantos filhos a gente deveria ter? Um dia eu vi uma reportagem que alguém, usando o texto bíblico de uma maneira muito errada, ela usou a seguinte ideia. Alguém perguntou sobre planejamento familiar, assim na rua, um repórter, isso ficou gravado que a pessoa usou o texto lá, falou assim, eu vou ter muitos filhos, porque a Bíblia fala crescer e multiplicar e encher a terra. Eu falei, encher a terra. Para quem foi dito isso? Para Adão. Quantas pessoas tinham? Adão e Eva. Será que a terra já está cheia? Está bem cheia, né? Não serve mais para nós esse texto, crescer e multiplicar e encher a terra, já está cheia. E esse texto aqui, olha só, vamos ler. Antes de aumentar a família, devem pensar se Deus é glorificado ou desonrado com o trazerem filhos ao mundo. Devem considerar com calma as providências a serem tomadas para os filhos. Não têm direito de os porem no mundo para servirem de carga a outros. Têm eles um meio de vida em que podem confiar quanto ao sustento da família, de maneira a não se tornarem pesado aos outros? Agora, eu sublinhei aqui, porque isso aqui me chamou a atenção. Olha como ela diz. Se o não têm, cometem um crime em trazer filhos ao mundo para sofrerem por falta de necessário cuidado, alimento e vestuário. Um extremo do pêndulo que eu estou dizendo, são pessoas que colocam filhos no mundo e não têm condições de criá-los. E Ellen White é muito enfática, né? Ela fala, comete um crime. Esse é um extremo. Agora, por outro lado, eu acho que tem um outro extremo nessa história. O outro extremo é que existem pessoas que, temendo a ingratidão de um filho, acabam preferindo criar animais em vez de ter filho. Eu vou botar filho no mundo para bater no meu rosto, para me maltratar, porque isso... Vocês já viram essa história? Eu vou criar cachorrinho. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu morava lá no Jabaquara, em São Paulo, um bairro de São Paulo, Jabaquara. Trabalhava no colégio ali, era capelão, dava aula de Bíblia. E eu morava com a minha mãe. Minha mãe ficou viúva no Rio de Janeiro e decidiu vir morar comigo. Nesta época eu era solteiro, eu achei ótimo, eu cuidava dela e ela cuidava de mim. E eu voltei para casa, dei aula a tarde inteira, estava na escola, cheguei cansado. Assim que eu entrei, tocou a campainha, era a vizinha. Ela falou assim, o senhor é pastor? Falei, sou sim. O senhor poderia me ajudar? Eu estou passando mal, o senhor poderia me levar ao hospital? Falei, claro. Desci, coloquei-a no carro, levei em direção ao hospital. No caminho, ela me contou a história dela. Ela falou, sabe o que acontece? Eu sou viúva, não tive filhos. O meu irmão mais próximo mora lá em Interlagos, é longe daqui, com o trânsito ele não conseguiria me socorrer. Essa história ficou marcada na minha mente. Uma pessoa viúva, sem filhos, quem cuidava dela? Ninguém. Sozinha. Às vezes, quando eu encontro um casal que está novo, eu falo assim, espera aí uns 4, 5 anos, curte, né? Primeiro o casamento, amadurece. Não precisa ter filho logo assim que casou, mas planeje ter filhos, porque filhos são herança do Senhor. Filho, para mim, na minha opinião, é investimento para o futuro. Porque, olha, querido, você pode ter um cachorro, e o cachorro vive em média 18 anos, 20 anos, morre. E no Natal, quando você estiver sozinho, eu quero ver você conversar com o seu cachorro. Ele não vai falar nada contigo. A gente precisa de gente. Não é bom que o homem esteja só. Não foi o que Deus falou lá no início?
E eu não sei, irmãos, eu tenho uma doença, a minha doença se chama solidãofobia. Eu gosto de gente. Tem pessoas que gostam e quer morar sozinho no apartamento sem ninguém. Eu não sou essa pessoa. Eu gosto de pessoas. Você é assim também? Então tenha filhos. Porque lá no final, olha só, é o ciclo da vida. Como é que funciona o ciclo da vida? A gente nasce bebezinho lá. E o bebê nasce 100% dependente, não é assim? Comida, traslado, é o pai que leva para lá, para cá. A gente depende 100% de um adulto para nos manter. Manutenção. Só que aí, isso a gente chama do estágio da dependência, 100% dependente. Aí a gente vai crescendo, se torna adolescente, pode escolher a própria roupa, começa a sair sozinho. Eu chamo isso de semi-independência até que a gente se torna adulto. Aí a gente ficou independente. Acabou? Terminou o ciclo da vida? Não. A idade vai chegando, a gente vai ficando idoso, a gente se torna semi-dependente, a gente precisa de alguém para nos ajudar a ir à feira, para carregar a bolsa, e aí a gente chega no estágio de dependência de novo. Não é assim que a gente termina? E se bobear, até fralda de novo usa. 100% dependente. E se nessa fase você não tem filho, você vai depender de quem? E não é só uma dependência, vamos dizer, material, física, é uma dependência emocional. Você já viu que gente idosa é muito carente afetivamente falando? Ah, filho, o filho acabou de sair de casa. Filho, quanto tempo você não vem me ver? Uma carência, parece criança. Nós somos assim. Este é o ciclo da vida. Nesse aspecto, eu pego os meus dois meninos, um tem 12 e outro tem 10, eu brinco com eles, mas lá no fundo é sério, irmãos. Eu falo assim, filho, hoje, agora não acontece mais, né? Mas quando eu pegava para levar para a cama, eu falo assim, filho, hoje eu estou te carregando, mas quando eu tiver velhinho, você vai me carregar. Porque eu vou ser daqueles velhinhos que eu vou ser bem dependente dos meus filhos. Vai se preparando. Porque filho, para mim, é para quando eu chegar naquela fase lá, eu ter carinho, afeto, neto, porque a gente vai precisar. Esse é o ciclo da vida. E eu fico assim preocupado com o outro extremo, gente que não quer ter filho de jeito nenhum. Um extremo, cometer um crime, é colocar um monte de filho, querer encher a terra sozinho. O outro extremo é não ter nenhum, porque filho é herança do Senhor. Então, vocês que são solteiros ou casaram há pouco tempo, planejem. Tenham filhos, é uma bênção. Alguém me mandou pela internet um e-mail, né? Às vezes a gente recebe algumas coisas que servem. E eu achei interessante essa ilustração, porque a imagem fala mais do que palavras. Aí, o título do e-mail era assim, seja gentil, o tempo faz a diferença. E dá uma olhada só nisso daqui. Cachorrinho, não é? Quem é o grandão ali? O do meio, né? Mas o tempo vai passando. E as coisas vão mudando. Não é assim? Seja gentil, porque os papéis vão se inverter. E aquele que era pequenininho, hoje o meu filho de 12 anos já está maior do que eu. O tempo faz diferença. E aí, ó. Pois é. Não é exatamente o que acontece conosco, como pais, em relação aos nossos filhos? A gente começa assim, né? Nós somos os grandões, eles são os filhotinhos, mas o tempo vai passando. Então, seja gentil, porque o tempo vai passar. Cuide bem dos seus filhos. Sabe, queridos, eu queria dizer para vocês um princípio que eu costumo dizer para as pessoas em relação à criação de filhos, que é o seguinte, da regra e da exceção. Irmãos, existem filhos que foram bem criados, educados, o pai deu amor, deu carinho, e tinha tudo para dar certo, para cuidar de você, para serem bons filhos lá no final, cuidar dos velhinhos, aquela coisa toda. Mas se revolta, não quer saber do pai. Essa possibilidade é real? Pode acontecer? Pode. Mas isso para mim é exceção.
não é regra. A regra para mim é o seguinte: você educa seu filho, você dá amor para o seu filho e ele vai te retribuir no final. Esta é a regra. Como a regra acontece muito mais do que a exceção, eu prefiro arriscar. Eu vou ter filhos. Porque tem gente que, atrás dessa premissa de que, eu conheço fulano que criou o filho não dá atenção, deixou os velhinhos no asilo, não vai visitar. Exceção, não é regra. Eu tive o grande privilégio, irmãos, de cuidar da minha mãe na viuvez. Para mim foi uma alegria poder servi-la, amá-la, estar com ela quando ela estava doente, eu que estava ali do lado dela, até o dia que ela faleceu. Isso é bênção. E eu quero que isso aconteça com os meus filhos, por isso eu estou cuidando deles bem direitinho. E tem uma coisa aqui, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu tenho 2 meninos. Via de regra, as meninas, as filhas, acabam cuidando dos pais, né? Os homens, os filhos, fica assim meio largado. Aí um dia eu estava com um amigo, ele falou assim, sabe qual é o segredo, Jairo? Cuida bem das suas noras. Eu falei, é mesmo, rapaz? Vou cuidar bem das minhas noras, assim que eles estiverem namorando, vou tratar bem as noras, porque depois elas vão me adotar. Não é assim? Quando a gente estiver velhinho. Agora, os filhos devem honrar e respeitar os pais. É o outro lado. O pai deve cuidar bem dos filhos. Mas nessa metade, até o final da nossa conversa, do nosso sermão, eu quero falar para os filhos da responsabilidade deles. Respeitar, cuidar, ouvir suas palavras, obedecê-los. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, de 1 a 3. A minha mãe, eu falei aqui já para vocês, mas a minha mãe, ela era mineira, e na criação dela, o meu avô, ele tinha o seguinte conceito: mulheres não precisam ir para a escola, os meninos vão. E minha mãe não sabia ler nem escrever, sabia mal desenhar o nome dela, que ela nem entendia o que escrevia. Mas ela tinha umas coisas assim, matuta de criação conosco, e ela tinha uma memória muito boa. E eu lembro que quando criança ela recitava esse verso. Ela, quando a gente desobedecia, ela falava assim: honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para chamar a atenção da gente. Honra teu pai e a tua mãe. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. O Lar Adventista, página 292. Esta solene obrigação de honrar pai e mãe recai sobre cada filho ou filha, e é uma das condições de prolongamento de sua vida na terra, que o Senhor dará aos fiéis. A promessa está na condição da obediência. A promessa de longa vida, obediência aos pais. Recai sobre cada criança e jovem, sobre os de meia idade e sobre os idosos. Não há na vida nenhum período em que os filhos fiquem escusados de honrar aos pais. Porque às vezes a gente acha que casou, já tem a nossa própria família, não precisa mais dar atenção. Olha essa ideia. Os adultos que deixam os pais para unir-se a um cônjuge estabelecerão novas famílias, mas tais famílias devem continuar honrando os pais mais velhos. Você que é solteiro, você já deve ter ouvido muitas vezes o conselho de que quando você casa com uma pessoa, você casa com a família dela, não é isso? Gente, como é complicado alguém que casa e não se dá bem com o sogro. Ou alguém que casa e na hora do namoro não conversa sobre o que vai acontecer com os seus pais quando eles ficarem idosos. Nós vamos cuidar, como é que vai ser? Esse assunto às vezes não permeia entre os assuntos daqueles que estão namorando. E deve ser uma preocupação. Olha aqui, queridos, Levíticos 19, 32. Gosto desse texto. Deem a devida honra e respeito às pessoas idosas. Tenham respeitoso temor de Deus. Eu sou o Senhor. Deem a devida honra e respeito às pessoas
idosas. Você deve acompanhar aqui também, obviamente, uma campanha mundial da Igreja Adventista, a Quebrando o Silêncio. Vocês já ouviram, obviamente, né? Esta campanha tem 3 áreas de atuação de defesa. Quem são? Mulher, criança e idoso. Os idosos no Brasil são maltratados, irmãos. Tem idosos no Brasil que os filhos estão de olho na aposentadoria dele, no dinheiro dele. E nós deveríamos pensar como vamos cuidar dos nossos idosos, dos nossos pais ou do sogro, da sogra. Eu já não tenho pai e mãe, mas eu me preocupo com a minha sogra, com o meu sogro, porque eles já estão também avançando em idade. A palavra de Deus é abundante em preceitos e conselhos que mandam respeitar os pais. Olha esse texto do Fundamentos da Educação. E impõe aos jovens o sagrado dever de amar e ajudar os que os guiaram através da infância, da meninice, da juventude, até a varonilidade, feminilidade, e que se acham agora em grande parte dependente deles, quanto à paz e à felicidade. É exatamente isso. A pessoa, quando está idosa, se torna novamente dependente. E às vezes os filhos lavam as mãos. Sabe, queridos, eu achei essa cena na internet e trouxe para vocês para ilustrar o que eu queria terminar aqui com vocês nessa noite. No início, é o pai que olha para o filho com cuidado, com ternura, com amor. Mas no final, é o filho que olha para o pai com amor, com ternura, com cuidado. Todos vocês, todos nós somos filhos. Talvez alguns, como eu, já estão com seus pais dormindo no Senhor, descansando. Mas você, que tem o seu pai vivo, vocês que estão aqui na América e talvez o seu pai esteja lá no Brasil, você se dá com o seu pai? Porque tem filhos que passam anos e não conversam com os pais. Estão brigados com o pai. Sabe, queridos, eu queria que você, nesta noite, se você está nessa condição, que você ligasse para o seu pai, desse perdão para ele se ele precisa do perdão, ou que você pedisse perdão para ele, mas que você tivesse esse contato, porque nós, filhos, devemos honrar os nossos pais, aonde quer que eles estejam. Por isso, que a nossa intenção nessa noite era restaurando o amor filial. Deus quer que você honre o seu pai. Quando vejo uma criança com o seu balão de gás, mesmo que ela talvez seja fruto de um amor fugaz, penso com intensidade diante os olhos do bom Deus. Ela é tão importante como somos tu e eu. Ao nascer nós somos todos revestidos de uma luz. Fomos feitos para Deus, fomos salvos por Jesus, a razão de se existir.
e da vida acontecer é servir e mais servir, é amar até morrer. Quando eu vejo alguém idoso com cabelos de algodão, de mãos trêmulas, cansado, curvadinho para o chão, penso quantas lutas teve, quantas coisas já viveu, teve muitas experiências, já amou e já sofreu. São as situações da vida, são contrastes do viver. Mas um dia lá na glória, renovados vamos ser, na criança e no idoso, o amor de Deus está. Este amor é poderoso, pode a vida transformar. São as situações da vida, são contrastes do viver. Mas um dia lá na glória, renovados vamos ser, na criança e no idoso, o amor de Deus está. Este amor é poderoso, pode a vida transformar. Amém. Eu quero orar por você antes de irmos para casa. Por favor, fique em pé. E se você tem aí no seu coração o desejo de ter um contato maior com os seus pais já idosos, se ainda você os tem, que o Senhor possa trabalhar no seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, dentro desse contexto de família, nós podemos ser pais, cônjuge, mas todos nós somos filhos. Alguns de nós já temos os nossos pais falecidos e lembramos da memória deles agora, de quão bons pais eles foram para nós. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor planejou que nós tivéssemos uma família. Mas existem alguns que estão aqui ou assistindo pela internet, que talvez, Senhor, brigaram com seus pais, não conversam com seus pais. Senhor, por favor, coloca no coração deles o desejo de conectarem-se novamente com seus pais, porque o Senhor pede de cada um de nós que nós honremos e respeitemos aqueles que nos deram a vida. Senhor, que através desse contato as famílias estejam mais unidas e fortes, para que assim possamos, desta forma, honrar o nome de Deus. Dá-nos essa capacidade, Espírito Santo, eu te rogo nesta noite, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.